Mas por isso nós estamos nessa noite, porque simplesmente nós temos essa liberdade de expressão, a qual nós vivemos nesse Brasil, mas nós temos essa oportunidade de escolha. E se você está aqui, e você escolheu melhor, que é ouvir a palavra do Senhor, você pode virar para essa pessoa linda que está do seu lado e falar assim com ela, comigo: o propósito de Deus na aprovação. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Gente, eu juro que eu não tinha nada preparado. Até falei com minha esposa, né? Falei assim, ó, tô indo, mas não tem nada preparado para pregar, não. Isso aí é a vontade de Deus, a vontade que Deus sempre quiser. E quando os louvores estavam sendo ministrados, o Senhor veio falar comigo sobre os propósitos de Deus na aprovação. Sabe, na minha última ministração que eu preguei um tema meio parecido com esse. Só que foi o propósito de Deus no deserto. Só que, simplesmente, hoje eu quero te falar 3 pontos muito importantes sobre o propósito de Deus, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quero te fazer uma pergunta: quem aqui conhece a história de Jonas? Tem bastante gente, então vocês vão me ajudar nessa noite. Sabe, Jonas era um camarada que nós vamos pegar a história dele que se encontra no livro de 2 Reis, a história de Jonas, onde Jonas ele foi encontrado pelo Senhor. E Jonas ele tinha uma missão, pastor. A missão de Jonas era bem simples: simplesmente anunciar o evangelho na cidade. Sabe, talvez a gente hoje em dia pode olhar essa situação e vemos que Deus ele tem um propósito talvez para você. Talvez de alcançar essa cidade de Leopoldina, talvez que um objetivo que o pastor tem, um objetivo que simplesmente pelos nossos olhos humanos pode ser uma coisa simplesmente muito fácil. Talvez a gente olha essa cidade de Leopoldina, vamos colocar, Leopoldina tem aproximadamente 50 mil habitantes. Vamos colocar que metade de Leopoldina talvez seja cristã. Se, por exemplo, se a metade de Leopoldina seja cristã, simplesmente então você vai precisar de pegar apenas para uma pessoa na sua vida. Leopoldina. Para quê? Para que a cidade toda seja alcançada. Mas a história de Jonas, ela é uma história muito interessante, talvez que você não conhece, você vai conhecer dessa noite. Jonas, com a intenção a qual Deus tinha mandado ele, simplesmente Deus mandou Jonas ir na cidade de Nínive para pregar para aquele povo, porque aquele povo estava indo contra a vontade de Deus. Aquele povo simplesmente, tudo que você imaginar de errado, que hoje em dia a gente talvez possa estar fazendo, talvez naquela época o povo fazia. Só que a diferença daquela época e na época de hoje é que nós vivemos no período da graça. Simplesmente por quê? Período da graça? Porque Jesus veio, Jesus morreu por mim e por você, e hoje não tem aquela necessidade mais da gente chegar, matar um cordeiro, levar até um sacrifício, o sacerdote para sacrificar e os nossos pecados serem perdoados. Hoje nós temos simplesmente a liberdade de poder chegar até Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Se a gente for olhar simplesmente, a gente peca todo momento, todo segundo. Simplesmente só da gente já ter nascido, a gente já nasceu fruto de um pecado. Mas, pela misericórdia de Deus e pela graça que nós estamos vivendo nesse período, essa graça que nos alcançou, hoje eu e você nós temos essa liberdade de poder chegar até Deus. E não tem necessidade de Deus levantar um homem para parar uma cidade. Porque Deus ele já parou o mundo por mim e por você. Gente, olha só. Deus parou o mundo por mim e por você. Não foi necessário ele enviar um profeta, preparar um profeta perante o templo, para que viesse anunciar: arrependei-vos, que Cristo quer fazer uma obra no meio de vocês, talvez. Mas não, hoje a gente tem essa total liberdade de chegarmos até a Deus. Sabe, vamos lá, a história de Jonas. Jonas simplesmente, o Senhor então manda Jonas ir para a cidade de Nínive. E Jonas simplesmente, meu querido, ele ficou talvez com medo daquilo que ele poderia enfrentar. Deus mandou ele ir para o caminho talvez reto. Jonas preferiu pegar a direita, pegar a esquerda, fazer um cruzamento, voltar, fazer um balão e ir para outra direção. Jonas então decide comprar uma passagem de barco e embarcar para a
cidade de Tarso, simplesmente oposto da cidade para onde o Senhor tinha ordenado para que ele fosse. Sabe, a gente vê que simplesmente Jonas, meu querido, ele entra dentro desse barco junto com os pescadores, então ele decide se esconder na profundeza daquele barco. Até ali tudo bem. Muitas das vezes, na nossa vida em si, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente escuta que Deus ele fala conosco, Deus fala comigo, com você, sabe? Mas muitas das vezes a gente tem medo, um anseio de não ser a voz de Deus. Mas talvez você pode se perguntar, mas André, como eu vou saber que é a voz de Deus? Como que eu vou saber que Deus está falando comigo? Sabe, a gente vai pegar todas as histórias da Bíblia, que se manifestam, talvez de algo pequeno, a gente tantas vezes vê, mas não consegue entender. Sabe, se você for ver, você vai pegar grandes histórias de que Deus se manifestou na sua mente, você vai ver que Deus, ele simplesmente, ele veio cá e desceu na terra, apareceu frente a frente para grandes homens. Você vê que do nada, simplesmente como Paulo viu uma bola de fogo, caiu do cavalo, ficou cego e Deus apareceu para ele dessa forma. Muitas vezes Deus ele aparece também para você, até simplesmente no livramento ao qual ele nos dá. Sabe, simplesmente pelo motivo hoje, qual foi o que eu acabei de te falar no início aqui, que você tem vindo aqui hoje, nessa noite, nesse friozinho, para você poder estar na sua casa, mais na coberta, talvez com aquela sopinha, talvez já no filme, vendo uma Netflix, mas você decidiu estar aqui, porque você talvez entendeu aquilo que Deus tem um propósito na sua vida. Sabe, talvez pode ser algo simples, até o ponto de você achar que é algo novo, mas aquilo que Deus tem para você é bem maior do que nossos olhos humanos podem ver, é bem maior do que nossos olhos humanos podem imaginar. Sabe quantas vezes a gente às vezes tem um sonho na nossa vida de poder adquirir um carro, de poder adquirir uma casa, de poder ter um bom casamento, de poder ter filhos. Eu te falo porque eu mesmo, eu sempre tive um plano de ter filho novo. Gente, eu sou novo, tá? Só parece ser velho, mas não passa dos 25 não. E eu sempre tive esse sonho de poder ter, casar, ter minha esposa, de ter filho novo. Sabe, às vezes a gente não entende o propósito de Deus. Eu lembro que na época de 2017, eu estava preparando para vir para Juiz de Fora, para poder ser meu quarto. Eu agora para lembrar dessa época. Sabe? Então, alguém aqui já passou o exército? Você não passou, mas talvez eu acho que você já deve ter visto um vídeo de internet ou algo do tipo. Vou falar a verdade para vocês. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Sabe? Eu decidi passar. Eu tinha esse sonho comigo. Sem poder seguir o exército. Tinha que colocar esse desejo para ser criança. E às vezes a gente tem um sonho de ser um jogador de futebol, de ser algo, sabe? Que isso vai nos atrair. Então eu decidi simplesmente partir para Juiz de Fora, 2017, fiquei em 2018, 2019, 2020. Sabe, gente, naquela época eu era um pouco bem mais novo que você aqui. Então, naquela época eu fiz pensar. Eu cheguei lá de fora e falei assim: você não vai ficar não, nossas coisas podem ir embora. Só que eu não tinha nem dinheiro para poder voltar no outro dia. Quis mandar voltar no outro dia para poder pegar aquele papelzinho de certificado, você foi rejeitado. Eu lembro que eu dormi na rodoviária nesse dia e eu fui lá no outro dia para pegar esse papel. Eu falei: hoje, senhor, como você escolar esse papel? Eu sou de outra cidade, eu preciso tanto desse papel. Ele falou assim: pera aí, então, eu vou resolver isso aí para você. Gente, do nada apareceu 4 vagas. E eles tinham chamado 4 pessoas para poder repor essas 4 vagas. O pessoal tinha desistido. E o de Penetra já tinha sido expulso, já tinha sido mandado embora. E ele veio para escolher você. E o último rapaz que já era definido a vaga dele. Ele olhou para minha cara e falou assim: Rodão, você tem até aqui estudo. Aí ele falou assim: terminou o terceiro ano. Você está vendo você para cá. Na última vaga, eu acabei sendo escolhido. Eu lembro que eu tive que ligar para minha mãe rapidamente, mas as minhas coisas eu vou ficar aqui dentro do mês e não vou sair não, porque eu tenho que aprender a fazer tudo. Sabe, eu te falo que aquele mês, gente, só vocês imaginarem. Às vezes a gente estava capinando medo das soltas, Deus, uma chuva, chovendo muito, pastor.
gente é obrigado a ficar um ano perante, né, serviço obrigatório. Quando chegou no último momento que eu queria poder ficar, meu nome já estava no primeiro cidade, você já se mandado embora, gente. O senhor falou assim, não é seu tempo. Fui, renovei, mas eu vou te contrato. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, caralho, porra, não ficou? Como isso é possível? Não tem explicação não. Fiquei eu, pastor, mais um ano dentro do exército. E assim foi. Depois que passou esse primeiro ano, a gente foi muito maravilhoso. Tive oportunidade de viajar para fora, tive oportunidade de fazer missão, de conhecer um pouco de tudo que já estava vendo. Só para vocês imaginarem, gente, eu cheguei ali na época, quando eu estava, estourou, né, aquela barragem, lá em Brumadinho, a gente chegou aí, carregar corpo. Então, tipo assim, era algo que eu tinha um sonho, era algo que eu queria ali, mas era algo que eu estava querendo sair fora do caminho do Senhor, dos propósitos do Senhor. Sabe por quê, pastor? Porque simplesmente eu achava que era uma coisa muito fácil. Porque às vezes a gente vê algo na internet, às vezes a gente vê algo que as pessoas dizem, e às vezes a gente simplesmente se alegra com aquilo. Sabe? O desejo do nosso coração é se alegrar com isso. E eu me ponho na posição de Jonas, porque simplesmente pela ordem que Deus deu a Jonas. Jonas, vai até Nínive, pregar para aquele povo. Talvez Jonas, naquele momento, ele dormindo, tomou conta dele. E ele preferiu ir para Tarsis, porque talvez lá poderia ser uma cidade bonita, talvez lá poderia ser uma cidade, uma cidade turística, hoje em dia falando a nossa língua. Então talvez ele preferiu escolher aquele caminho, entrar dentro de um barco e se esconder da presença do Senhor. Muitas das vezes nós se escondemos perante a face do Senhor. E Deus, ele quer fazer algo, talvez na minha vida e na sua vida, que você não consegue imaginar agora, mas quando chegar lá futuramente, você vai ver o propósito de Deus na sua vida. Eu lembro, então, continuando minha história, só, gente, eu gosto de fazer assim, porque às vezes a gente consegue entender um pouco mais. Eu lembro quando eu saí de lá em 2020, eu fiquei 6 meses desempregado, pastor. E eu arrumei emprego em Bahamas. Olha só, eu arrumei assim, 6 meses desempregado, e arrumei emprego em Bahamas. Eu lembro que eu estava orando, eu já tinha feito entrevista final, já tinha feito tudo. Já tinha assinado papel, era para me entrar na época de setembro, e eu fui entrar só no outro ano. Eu pensei, meu Deus, e agora? Eu lembro que constitui desejo de ligar e falar assim, ó, o salário já está aqui, pode vir para cá, eu lembro que pedi demissão, eu disse, não sabia de nada não. E eu tinha um sonho, pastor, sabe qual era o meu sonho? De ganhar um bicicleta. É só um sonho doido. Tinha comprado a bicicleta, tinha montado tudo, gente. E meu sonho era viajar um pouco de bicicleta. Eu pensei, meu Deus do céu. Só que eu lembro que na minha oração eu pedi o Senhor, porque eu queria casar novo, queria ter meu filho novo, para eu poder aproveitar. Sabe? Porque, querendo ou não, assim, às vezes é um momento muito difícil, mas é um momento que você consegue aproveitar bem o seu filho. Então, tipo assim, eu tinha esse desejo comigo, e eu tinha esse anseio comigo. Eu lembro então que eu entro na empresa. E até aí tudo bem. Eu, no período de experiência na empresa, eu lembro, pastor, eu peguei uma azeitona. Eu estava brincando com os meninos na empresa, jogar azeitona um do outro. Acertei quem? A minha abençoada. E na época, gente, ela era a líder do meu setor. Então, eu entrei nesse primeiro, eu que ser mandado embora. Eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, ora comigo, porque eu fiz merda aqui e agora já era. E meu coração simplesmente já estava triste, assim, sabe, agora já era. Só que quando a gente tem uma oração no nosso coração, tá, eu vou chegar nessa parte da oração de novo, gente. Eu quero só que vocês entendam. Quando a gente tem uma oração, um desejo no nosso coração, a qual agrada ao Senhor, o Senhor ele realiza o desejo do meu e do seu coração. Eu lembro que eu sempre orei por isso. E a minha esposa sempre orando, 10 anos orando, o marido. E ela já tinha desistido, pastor. Ela falou assim, pessoal, dessa menina não, vou tomar agora só conta da obra do Senhor. Eu lembro que eu pensei, você quer saber? Ela me chamou no WhatsApp, né? Porque ela nunca foi de chamar a atenção na frente de ninguém, não. Eu falei, chamou no WhatsApp, embora, gente. Eu pensei, você quer saber? Eu vou orar para Deus reverter essa situação. E eu comecei a orar.
pescadores começam a falar entre si: gente, vamos começar a orar aos nossos deuses aí, porque o negócio vai ficar bravo, o barco vai virar. A gente não vai ter saída, a gente não vai ter um jeito de fugir. E os pescadores tinham esquecido que eles tinham levado alguém que estava lá dentro do porão, escondido na presença de Deus. Sabe? E naquele momento que eu vejo que o barco começa a balançar e eles desesperados, eles orando os seus deuses e nada acontecia. Eles simplesmente lembraram: opa, tem alguém lá no porão. Vamos lá falar para ele orar o Deus dele, porque talvez essa tempestade se acalme. Quando chega nesse momento, sabe, a Bíblia não vai se relatar detalhadamente, mas os pescadores pegam Jonas e vão fazer o seguinte: vamos jogar ele para o mar, porque a culpa é desse cara aí. Ou o barco vai virar, ou o que vai acontecer com a gente? A gente tem família para a gente poder voltar. Então, Jonas, ele é jogado dentro do alto mar. E um grande peixe, aqui relata um grande peixe, engole Jonas. E Jonas passa 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe. Agora vamos lá, a parte de oração, a qual eu te falei. Jonas, então, ele começa a orar. Isso está em Jonas capítulo 2, a oração de Jonas. Jonas, ele começa a orar, meu querido, começa a orar. Senhor, o que eu fiz? Eu estou indo da sua vontade. Senhor, o que está acontecendo comigo? Ai, meu pai, que escolha que eu fiz na minha vida? Mas o Senhor já tinha escolhido Jonas a dedo. O Senhor já tinha preparado Jonas. E Jonas tentou se esconder. Mesmo Jonas se escondendo, o Senhor ainda, pela misericórdia dele, levou Jonas dentro de um peixe para a cidade de Nínive. Rapaz, você já parou para pensar que às vezes a gente vai viajar, até mesmo de carro, você passar muito tempo dentro de um carro, às vezes você fica meio apavorado. Ai, meu Deus do céu, estou muito tempo dentro desse carro já. Às vezes quando a gente vai viajar para de avião, não sei se alguém já viajou de avião, aqui às vezes só mesmo quando o avião está subindo, você olha lá embaixo e diz: Jesus, você é nada. Eu sou nada, eu sou ninguém, gente. Às vezes Jonas estava se sentindo nesse momento, essa mesma situação, mas através da oração a qual Jonas fez ao Senhor, o Senhor ele teve misericórdia e simplesmente operou na vida de Jonas. Então Jonas chega até Nínive. Naquele momento, ele começa a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus: arrependam-se, arrependam-se, porque o Senhor não tem se alegrado com o que vocês têm feito. Então, rapidamente, o próprio rei rasga as suas vestes, pega um pano de saco e coloca sobre o seu corpo. Ele fala para toda a cidade: gente, a gente precisa voltar ao Senhor. A gente precisa voltar ao primeiro amor. Muitas das vezes a gente perde esse amor dentro de nós. Eu te falo porque quando eu estava no quartel, eu perdi esse amor dentro de mim. Porque muitas das vezes a situação que a gente passa na nossa vida vai nos fazer chegar a esse ponto, pastor. Sabe, porque muitas vezes com sofrimento, às vezes a gente fica desapontado. Porque muitas vezes, talvez com a palavra de alguém, a gente fica desapontado. Porque muitas vezes no ambiente de trabalho, alguém talvez fez alguma coisa e acabou te culpando. Às vezes a gente fica nessa tristeza e muitas vezes a gente se revolta contra Deus. Vamos lá, quem lembra aqui do tema dessa mensagem? Quem lembra aqui, gente? Propósito de Deus? Vamos lá, gente, propósito de Deus? Propósito de Deus, a aprovação. Os 3 pontos que eu falei, quero falar com você aqui, a qual eu notei. Primeiro ponto: a aprovação tem o propósito de nos despertar espiritualmente. Sabe, acabamos de falar aqui a história de Jonas, eu contei a história assim, mais agora um pouquinho. Quando o propósito de Deus, qual Deus tem para mim e para você, isso nos faz despertar espiritualmente. Sabe, isso nos faz romper barreiras, talvez a qual você não consegue ver no mundo espiritual, mas barreiras são quebradas pela minha vida e pela sua vida.
situação tem um propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Sabe? Jonas, então, ele decidiu simplesmente ir contra a vontade de Deus, mas Deus o corrigiu para que ele fosse com a própria vontade de Deus. É uma coisa meio doida, às vezes a gente não consegue entender, mas quando nós vamos até mesmo contra o próprio Deus, Deus ele faz a gente retornar ao caminho e corrigirmos todo o nosso erro perante o propósito a qual Ele quer nos colocar. O propósito que Deus ele quer te colocar nessa noite, meu querido, é no propósito dele. O propósito que Ele quer te colocar nessa noite é o propósito do caminho a qual Ele preparou para mim e para você. O propósito hoje que Deus ele quer te colocar nessa noite é o caminho da salvação, aonde simplesmente Jesus veio, morreu numa cruz por mim e por você, para que hoje eu e você poderíamos andar por esse caminho, sabe? Jesus veio andando com a sua cruz e preparando o caminho com o teu sangue, e nós podemos simplesmente caminhar perante esse sangue, enxergando a cruz do Calvário, aonde o nosso alvo, aonde simplesmente o caminho, a verdade e a vida, tudo aquilo que nós temos está no Pai, tudo aquilo que nós somos está no Pai, e simplesmente Jesus nos chama hoje, nessa noite, vem, caminha a mim. O propósito que eu tenho com você simplesmente na escuridão, o propósito que eu tenho com você simplesmente espiritualmente é algo a qual nossos olhos não podem imaginar. Aonde o propósito que eu tenho com você, olho algum viu, ouvido algum ouviu, é o que o Senhor tem preparado para mim, para você, para aqueles que esperam. Aleluias. Mas eu quero falar com você o último propósito. O último propósito é aprovação. Tem um propósito de nos proteger diante das adversidades. Uau! Sabe? Falamos do propósito espiritual, falamos do propósito a qual Deus ele reverte a situação por mim e por você, e agora eu quero te falar o propósito que Deus ele tem de te livrar perante simplesmente as situações que vai ao contrário, simplesmente das aprovações adversas daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Sabe? Dando uma conclusão final que eu quero que você entenda, meu querido. Jonas, ele fugiu perante o caminho do Senhor, mas o Senhor fez ele retornar e passar pelo seu pior momento, para que ele entendesse aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. E sabe o que me chama mais atenção? Se você for pegar o final do capítulo 4, que é o último capítulo de Jonas, a gente viu o primeiro capítulo, quando ele fugiu. No capítulo 2 ele faz a sua oração. No capítulo 3 ele está pregando arrependimento. No capítulo 4, Jonas, por mais que ele pregou o arrependimento, pastor, ele vira para o próprio Deus e ele se revolta contra Deus. Esse é uma coisa inexplicável. Jonas vai, faz a vontade de Deus e se revolta contra Deus. Capítulo 4 vai dizer assim: ele vai para uma parte leste da cidade, ele se senta para observar o que vai acontecer da cidade, e ele fala assim: Deus, me mata aí, Deus. Deus, eu quero morrer. Mas, conforme acabamos de falar, que Deus ele tem um propósito até na adversidade. Quando ele está sentado assim, gente, quando ele está sentado esperando a situação lá, a cidade se acabar, Deus vem, pastor, atrás dele, levanta uma planta para tampar sua cabeça, para proteger da insolação, onde ele ficou ali parado, e Deus cuidando dele. Ele pediu para morrer e Deus cuidando dele. Deus levanta aquela planta, protege ele da insolação, protege ele da chuva, protege ele de todo aquele momento que ele estava passando. E o Senhor perguntou assim: e aí, Jonas, mas por que você está chegando nesse ponto? E mesmo Jonas, tendo a mão de Deus com ele, mesmo Jonas vendo toda aquela situação, Jonas ele olha para o céu e fala assim: Deus, eu quero morrer, Deus, me mata, Deus. Muitas vezes, talvez o propósito que você tem na sua vida te faz chegar ao fim, achando que você morreu. Mas conforme o Senhor ainda levantou uma planta para poder tampar a cabeça de Jonas, para proteger da insolação, para proteger da chuva, era simplesmente uma semente. Uma semente ela não germina do dia para a noite, mas aquela germinou do dia para a noite. É isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer germinar algo no nosso meio, para que isso tenha ser gerado. Por mais que
lá no seu fundo, você grita: Deus, eu quero morrer. Mas o propósito que Deus ele tem para mim e para você hoje, que nós vivemos nesse período da graça, totalmente ao contrário daquilo que você tem pensado. Porque Ele tem para você caminhos de vida eterna. Ele tem para você uma herança preparada nos céus para mim e para você. Você pode pegar o livro de Apocalipse, ler ele, talvez você não vai entender, mas o fundamento que vai nos dizer é conforme João, ele vê na revelação. Simplesmente ele vê o Cordeiro assentado no alto do trono, simplesmente com o livro da vida na mão, e abrindo, e ele chama cada um de nós para entrarmos com ele no Santo dos Santos, para entrarmos com ele na Nova Jerusalém, para entrarmos com ele na cidade, a ele preparada para mim e para você. Talvez você pode ver esse templo aqui, mas tem pouca gente, talvez não, é longe, mas todo esforço que você fez de estar aqui nessa noite, pode ter certeza, ele é recompensado por Deus, porque Deus, ele te ama, ele tem um propósito na sua vida e na minha vida. Se você puder colocar os seus pés, gostaria de estar orando, entregando a oportunidade, eu espero que essa mensagem, meu querido, ela fique no meu e no seu coração. Amém? Você está orando, pastor? Vou falar a verdade do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Eu gostaria de convidar você a colocar uma mão no seu coração, se possível. Sabe que essa mensagem, meu querido, do mesmo jeito que ela cortou para mim, que ela venha nesse momento para cortar para você também. Conforme eu tinha um sonho, e hoje eu vejo a mão de Deus daquilo que Deus ele fez para mim, daquilo que Deus ele preparou para mim, mesmo eu indo fugindo dele, mesmo eu indo contra a sua própria vontade, o Senhor ele te chama e ele tem um propósito hoje para você. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Nós te damos graças, Espírito Santo, por esta noite. Sabe, Pai, simplesmente eu elevo agora os meus olhos para Ti com a Tua igreja nessa oração, como filhos a qual um dia o Senhor nos chamou. Pai, se existe alguém aqui nesta noite, talvez com a mesma história de Jonas, com medo de ouvir a sua voz, com medo de ouvir o chamado para o Senhor, Pai, sobre a vida dele ou dela. Pai, nós agora entregamos a vida da Tua igreja em Tuas mãos. Pai, como agora, Senhor Jesus, cada uma planta dos pés até o último fio de cabelo. Pai, eu demando agora, Pai, a área espiritual, a área sentimental. Espírito Santo de Deus, se talvez alguém chegou aqui, Pai, dizendo, conforme Jonas, mais que o início aquele do mar, dizendo: Deus, eu não aguento mais, me mate agora. Pai, nós oramos agora, Pai, que todo espírito, ao contrário, que vai nos ensinar que o Senhor nos traz vida eterna e vida com abundância. Pai, nós oramos e profetizamos que nem Ezequiel ora, Senhor Jesus. Pai, nós profetizamos a Tua vida. Pai, nós profetizamos, Pai, a Tua presença no nosso meio. Pai, visita agora, Senhor Jesus, cada lar, cada coração. Pai, se existe alguém, Pai, doente, se existe alguém enfermo, Pai, que essa oração, Senhor Jesus, alcance